Olá, meu nome é Giovanni. E daqui a apenas 90 segundos eu vou te contar algo que todo homem é secretamente obcecado. É algo que ele deseja. Mais do que amor, mais do que dinheiro, ainda mais do que sexo. E a parte mais louca é que essa obsessão secreta é a chave para conquistar o amor, a atenção e a devoção total de um homem pela vida, mas nenhuma mulher em 1000 sabe que ela existe. E aqueles que o fazem quase nunca o compartilham com outra alma. Após 8 anos estudando com milhares de mulheres incríveis sobre os relacionamentos, testemunhei a obsessão masculina secreta como a chave para o coração de um homem. Porque uma vez que você entenda, você será capaz de fazer o homem de sua escolha sentir um desejo ardente por você que é tão poderoso que você literalmente se tornará a pessoa mais importante da vida dele, a pessoa em quem ele pensa o dia todo. E você também ouvirá as histórias da vida real de mulheres que usaram essa mesma obsessão secreta para criar o amor mais profundo de suas vidas. Tudo de situações aparentemente sem esperança, e como você também pode criar o amor que merece. Porque não importa o quão ruim sua situação pareça agora. Mesmo se você estiver preocupada que seu homem esteja perdendo o interesse depois de se tornar íntimo dele muito cedo. Mesmo que você tenha perdido a esperança de que seu homem se comprometa com você. E mesmo que ele esteja ignorando completamente suas ligações e mensagens, não importa. Porque no momento em que você acionar esse gatilho secreto no coração de um homem, um gatilho tão secreto que 99% das mulheres e homens nem sabem que existe, ele sentirá uma onda de desejo por você que vai muito além da atração física, e faz com que ele o veja sob uma luz totalmente nova. Sem nem perceber, ele começará a imaginar você em sua vida e todas as outras mulheres, passadas e presentes, desaparecerão de sua mente. Porque quando você toca no desejo interior mais primitivo de um homem, e mesmo que ele esteja começando a sentir a conexão amorosa mais profunda de sua vida, ele não saberá por quê. Porque esse segredo voa completamente sob seu radar. Então agora você deve estar se perguntando o que é essa obsessão secreta, certo? Bem, para simplificar, é um impulso primordial recentemente descoberto pelo qual todos os homens são poderosamente influenciados, mesmo sem saber. Todo homem que você conhece agoniza com esse impulso primitivo mais do que qualquer outra coisa, até mesmo seu desejo sexual. Na verdade, esse impulso está tão ligado à mente de um homem que inconscientemente controla tudo o que ele faz. Desde o momento em que ele acorda até o momento em que sua cabeça bate no travesseiro à noite. É algo que passei a chamar de instinto ancestral. E agora acredito que é o maior segredo para se tornar a paixão e a prioridade mais profundas de um homem na vida. Na verdade, não importa quão apaixonado um homem esteja. Se a mulher com quem ele está não revela seu instinto ancestral, ele sempre sentirá que algo importante está faltando e eventualmente procurará uma mulher que conheça este segredo. Por outro lado, quando você souber como ativar o instinto ancestral de um homem, o coração dele será seu, e somente seu, e ele irá até os confins da terra para te fazer feliz. Como isso pode ser possível? É porque o instinto ancestral é um impulso biológico, assim como a fome, a sede e o sexo. Mas uma vez que esta unidade é acionada, ela se torna mais poderosa do que todas as três combinadas. E em alguns minutos você verá como pode usar um aceno secreto, que descobri para ativar o instinto ancestral de um homem sem que ele perceba. E devo avisá-la. Quando você usar este sinal secreto em um homem pela primeira vez, prepare-se. Porque de repente ele achará tudo sobre você mais atraente e atraente do que qualquer outra mulher em seu radar. Mas primeiro, a melhor maneira de você entender como você pode usar o instinto ancestral é ver como funcionou para uma mulher real. Eu gostaria que você conhecesse minha amiga Natália. Ela é uma das minhas clientes favoritas. Se você a conhecesse, aposto que seriam amigos desde o início, porque é assim que ela é com todo mundo. Mas por alguma estranha razão, ela sempre tem a pior sorte em sua busca pelo amor. Uma noite, recebi uma ligação quando estava fechando o escritório para ir para casa. Era Natália. Eu reconheci imediatamente o aperto em sua garganta, a dor em sua voz. Corri para encontrá-la no subway na esquina do meu escritório. Pelo delineador escorrendo e pelos olhos vermelhos inchados, era óbvio que estava muito ruim dessa vez. Ela me contou sobre Marcos. 3 meses atrás ela estava apaixonada e apaixonada. Eles se conheceram no casamento de sua melhor amiga e instantaneamente se deram bem. Ele fez tudo certo. Ele a surpreendeu com um almoço no trabalho. Ele ligava para ela literalmente todas as noites, e ele planejou encontros divertidos e românticos. E Natália sentiu como se finalmente tivesse encontrado o amor que tanto desejava por tanto tempo. Isso foi até 3 meses depois, quando aconteceu algo que toda mulher teme. Natália notou primeiro os sinais na voz de Marcos. Ele estava de repente tão quieto e distante. Natália não sabia por quê, ou o que ela tinha feito de errado. Antes, eles eram quase inseparáveis. Você praticamente podia sentir as faíscas voando entre eles. Mas agora a surpresa drop-ins tinha desaparecido. Ele não ligou mais no final da noite. Sempre que ela mandava uma mensagem, ele respondia horas depois com respostas curtas de uma palavra. Natália manteve a calma e jogou com calma. Mas depois de 2 dias de silêncio angustiante, Natália chegou a um ponto de ebulição. E mesmo que ela nunca pretendesse parecer necessitada, ela deixou 8 chamadas perdidas no celular de Marcos naquela noite e inúmeros textos que ela podia ver que ele havia lido, mas optou por ignorar. Ela foi dormir chorando naquela noite.
Foi só na tarde seguinte que Marcos finalmente respondeu. Ela quase deixou cair na caixa postal, mas mudou de ideia e atendeu no último segundo. Natália queria gritar, mas antes que ela tivesse uma chance, Marcos se desculpou e disse a ela que tinha muita coisa para fazer no trabalho. Ele garantiu a ela que estava tudo bem e sugeriu jantar na noite seguinte em seu restaurante favorito. Então ele prometeu que ligaria para ela no dia seguinte para marcar um horário. Natália não tinha ideia de que Marcos estava apenas dizendo a ela o que ela queria ouvir. Quando Natália desligou o telefone, ela sentiu que finalmente poderia respirar novamente naquela noite e ela dormiu como um bebê pela primeira vez em dias. No dia seguinte, ela chegou mais cedo do trabalho para arrumar o cabelo e colocar o vestido favorito de Marcos. Então ela esperou pela ligação dele. Claro, a ligação de Marcos nunca veio. E não importa quantas vezes ela mandou uma mensagem para ele, ele nunca respondeu. Marcos havia rompido o relacionamento. Ele desapareceu de sua vida sem uma razão ou um adeus. E a pior parte foi que ela se sentiu muito envergonhada até mesmo para chamar seus amigos para dar apoio. Ela não entendia como algo tão perfeito poderia quebrar tão rapidamente. Eu não tinha tocado no meu café. Esfreguei os olhos, limpei a garganta e perguntei se podia ver o celular dela. Eu queria ver como as coisas realmente eram ruins. Meu coração afundou enquanto eu percorria as páginas de textos não respondidos. Mas então, algo me chamou a atenção. Foi a última mensagem que Marcos enviou para Natália antes de se afastar. Havia uma frase nele que saltou para mim. Era quase como um pedido oculto de ajuda. E foi quando me atingiu. Em um palpite, corremos de volta ao meu escritório e vasculhamos minhas anotações de clientes anteriores. Com certeza, enterrada em uma dessas notas estava a mesma frase central da mensagem de texto de Marcos. Enquanto eu vasculhava mais dessas notas, variações da mesma frase apareciam de novo e de novo. Percebi que havia tropeçado em um padrão. E me ocorreu que esse padrão estava conectado a uma obsessão profundamente arraigada na mente de cada homem. Foi quando tudo clicou. De repente eu sabia exatamente o que Natália tinha que fazer. Era um tiro no escuro, mas expliquei minha ideia para ela. Eu disse a ela que, como Marcos não estava atendendo o telefone, ela precisava acionar sua obsessão secreta, ou o que agora chamo de instinto ancestral, com um sinal que imediatamente chamou sua atenção. Mesmo algo como uma mensagem de texto ou uma mensagem do Facebook funcionaria. Então dei a Natália um texto simples de 12 palavras que ela poderia enviar para Marcos. E mesmo que eu não percebesse na época, eu tinha acabado de criar o primeiro sinal secreto. Porque escondido naqueles 12 palavras inocentes era uma frase de gatilho sutil que estava prestes a mudar tudo. Natália estava cética no início, mas enquanto ela lia as palavras em voz alta, seus olhos se iluminaram e eu sabia que isso clicou para ela. Então ela cruzou os dedos e clicou em enviar. Natália ficou chocada quando, naquela mesma noite, Marcos apareceu na porta de seu apartamento. Foi sua voz trêmula que aprendeu instantaneamente e a fez ouvir mais atentamente as palavras que ele disse em seguida. Percebi que não serei feliz sem você na minha vida. Ele nunca pareceu mais seguro de nada. Ela imediatamente sentiu que o relacionamento havia mudado. E teve. Ela começou a ver vislumbres de um lado mais profundo de Marcos. Ele era muito mais quente e mais aberto. E ele parecia mais saudável e feliz também. Em pouco tempo, eles estavam profundamente apaixonados novamente. E pensar que tudo começou com aquele sinal secreto na mensagem de texto de 12 palavras de Natália. Essa simples frase oculta mudou completamente a maneira como ele a via em sua vida. Foi também uma verdadeira revelação para mim. Na verdade, fiquei tão chocado com o poder daquele sinal secreto que fiquei obcecado em encontrar mais deles. Percebi que eles precisavam trabalhar por telefone, pessoalmente e por mensagem de texto. Eles também tinham que ser simples e fáceis de usar, sem ter que passar meses estudando a psicologia profunda por trás deles. Mas o mais importante, eles tinham que aumentar a atração e devoção de um homem de uma maneira que parecesse completamente natural. Então eu me tranquei em meu escritório e procurei em minhas anotações, cursos e diversos livros. E no início foi lento. Mas então notei algo estranho. Toda vez que uma dessas mulheres encontrava o amor e o romance que procuravam, eu podia rastreá-lo até um único momento. Um momento em que eles de alguma forma sinalizaram seu homem. E despertou uma parte de sua mente que lhe disse, é exatamente isso que eu quero. Há algo especial sobre esta mulher. Às vezes era uma frase simples, um gesto atencioso ou até uma mensagem curta como no caso de Natália. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Eles pareciam desencadear uma forte reação emocional em seu homem, despertando seu instinto ancestral e fazendo instintivamente notá-la com novos olhos. E esse sempre foi o ponto de virada. Cada vez que descobria um desses sinais, anotava neste caderninho preto que carrego comigo para todos os lugares. Nos últimos meses, ensinei esses sinais a mulheres que estão passando por tantas situações de relacionamento diferentes quanto você possa imaginar. Seja namorados emocionalmente indisponíveis, maridos entediados e distantes, ou mesmo ex-namorados que não davam a mínima para eles. As histórias de sucesso da vida real que ouvi são nada menos que surpreendentes. As mulheres que tinham praticamente desistido de encontrar o amor verdadeiro agora tinham homens exagerando para fazê-las se sentirem especiais, queridas e verdadeiramente amadas. E agora, com base em seu feedback incrível,
Eu refinei e aperfeiçoei cada ponto secreto, adicionei instruções passo a passo para cada um e incluí dicas e treinamentos. A arte de conquistar um homem. Como despertar o desejo mais secreto e poderoso de um homem de ganhar seu amor, provar sua devoção a você e dar-lhe um romance que dura a vida inteira. É o primeiro programa passo a passo que permite pular todos os jogos, frustrações e mágoas e conectar-se diretamente ao coração de um homem de uma maneira que capte o seu amor e atenção para sempre. Dentro, revelo as palavras, frases e sinais mais poderosos que descobri e mostro exatamente como usá-los, da sua maneira autêntica, para desencadear o romance que você deseja. Depois de aprender e praticar esses sinais, você notará uma diferença imediata em como os homens reagem a você. Você terá a capacidade fácil de atrair homens e criar uma conexão incrível quase instantaneamente.